A maioria prefere fazer os dois. A brincadeira é séria. O objetivo é levantar recursos para uma pesquisa que busca a cura da esclerose lateral amiotrófica e também ajudar pacientes. Mas afinal, que doença é essa? Ailton descobriu os sintomas quando tinha 40 anos. Foi um baque, foi muito difícil, porque até então é uma doença desconhecida para nós. Ele já conhecia um pouco, mas para nós era totalmente desconhecida. E aí, quando a gente foi tomando, assimilando o que era a doença, o que ia ser, o que ia causar nele, e toda a evolução, aí sim, foi um baque para todo mundo. Essa neurologista explica que a doença não tem cura. É um desafio da medicina, da neurologia, encontrar a cura dessa doença, porque realmente você vê o seu familiar, o seu ente querido, desviando, né? E você não pode fazer nada. Tem casos que são mais leves, que a pessoa pode viver até 20 anos, mas a maioria dos casos, em 5 a 10 anos, a doença já evoluiu completamente. O Ailton descobriu a doença há 9 anos. O corpo paralisou. Mesmo aqui, na maca, resolveu lançar um livro. Esse foi o primeiro título, mas já está quase para publicar o segundo. Como ele fez isso? Entra a lei da técnica de enfermagem, que trabalha aqui e ajuda nessa comunicação, né, Leda? Como que isso é feito? A gente usa uma tabela. Não é difícil. Tem gente que chega e se assusta um pouco, mas não é difícil. Quando a gente vai falar com ele, a gente usa colunas e linhas. Vamos supor que ele quer travesseiro, né? Aí a gente vai coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 6 ele vai piscar. Aí a gente vai por linha 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7 ele vai piscar. Ele não consegue falar, porém ele consegue entender tudo o que está falando. Ele é conscientista. Como ele entende, então eu vou fazer essa pergunta. Aí, como que surgiu a ideia de escrever esse livro? Coluna 1, 2, 3, 4, 5. Linha 1, 2, 3. Coluna 1, linha 1. Coluna 1, 2, linha 1, 2, 3. Logo, a resposta estava escrita em um papel. Ailton resolveu escrever o livro quando descobriu o diagnóstico e decidiu falar sobre a doença. O segundo título é de tema religioso, que deve ser lançado em breve. O paciente com a esclerose, conhecida pela abreviatura ELA, tem todas as funções de memória e entendimento. A mente fica muito clara. Então as pessoas têm consciência daquilo que elas estão passando, porque elas não perdem a lucidez. Atento ao que está acontecendo nas redes sociais, Ailton até dá risadas no vídeo do jogador Alexandre Pato do São Paulo, tomando um banho de gelo. Eu fiquei sabendo que ele também quer fazer um desafio. Para quem que é esse desafio? Vamos perguntar para ele, Ailton, para quem que é esse desafio? Coluna 1, 2, 3, 4. Linha 1, 2, 3. B. Coluna 1, linha 1. Para quem que é? Polares. Então ele tem que tomar um banho de gelo, é isso? Um balde de gelo. Vai ter que tomar um balde de gelo. Então vamos fazer o seguinte, a Jaqueline está lá no cantinho, vamos até a Jaqueline, você vai ter que apresentar, porque para a pessoa fazer o desafio, ela tem que tomar um balde de gelo também, né? Um banho de gelo. Você aceita o desafio para ajudar o Ailton? Até, com certeza, eu vou fazer sim. Você toma esse banho de gelo? Tomo, com certeza. Ele aproveita para desafiar. Polares. O depósito, né, a contribuição para a campanha, isso aí já está garantido, né, já estou com a conta, isso eu vou fazer, porque na verdade assim, eu ouvi muitas críticas na internet em relação a muitos artistas. Gente, a maioria, quase todos os jogadores, artistas, eles são, voltar a contribuição ou tomar um banho de gelo, de água com gelo. Só que as pessoas estão fazendo as duas coisas, que é legal. Eles estão entrando na brincadeira com o banho de água com gelo, mas também estão fazendo doações, milhões de reais no mundo inteiro já foram arrecadados para pesquisa, né? Para descobrir uma cura para essa doença. E segundo a Secretaria de Saúde de Goiás, apenas 101 pessoas, apenas não, né? 101 pessoas estão cadastradas no estado para receber medicamento que auxilia é muita gente, né? Quando faz muita gente, 101 pessoas estão cadastradas em Goiás com essa doença, que atinge muitas pessoas no mundo inteiro, que está com mais de 100 pessoas. A sua missão
é que existam mais pessoas sofrendo com esse tipo de esclerose e que não estão cadastradas. Portanto, o número pode ser maior. Quer dizer, só que depende de medicamentos fornecidos pelo governo do estado, tem 101 pessoas. No Brasil, as doações podem ser feitas, atenção aí, ó, a Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, o ABRL, né? ABRL, então quer dizer, seria uma... É só entrar no site aí, ó. O site é www.abrl.org.br. Você vai ver todas as informações e como doar também. Agora, como foi feito o desafio, né? Eu acho que é desafio, velho. Eu acho que é desafio. Quando foi que tem que ver. Amanhã, você não pode perder o valor geral, que eu vou ficar lá fora. Amanhã, você vai ver ao vivo o balanço geral. Eu vou fazer o meu depósito hoje, vou fazer a minha contribuição, a minha doação, para essa campanha, para que se investigue a cura para essa doença. E amanhã você vai ver o balanço. Vou tomar um banho de água gelada com gelo. Eu estou vendo aqui, gente, é o seguinte: a parte séria, nós falamos da parte séria, vamos falar da parte brincadeira. Está todo mundo rindo, né, gente? É engraçado, né? É engraçado. Ou pode doar, ou pode, né, só. Então você não quer quiser doar, toma um banho com gelo. Eu vou fazer as duas coisas. Porque se der frio, Zé Carlos. Aí a gente está comemorando ali, estamos comemorando. Zé Carlos, é o seguinte: pouca água, viu? Não vai ter, né? Pouca água amanhã, tá? Pouca, muito gelo, né? Raquel está aqui também com muito gelo, tá? Então é o seguinte: amanhã no balanço geral eu vou fazer ao vivo. Eu vou tomar um banho de água gelada com gelo. E vou fazer a minha contribuição hoje também para a campanha. Combinado? Faça também aí. Agora, a Manuela Queiroz, você viu, né, cara? Já está tudo no Instagram. A Manuela Queiroz, então, tem dois desafios. A Manuela Queiroz, nossa colega aqui, está no Jufó Brasil, ela desafiou a Gadelha, a Fabíola Rapia, e também ela desafiou outra pessoa, me desafiou também. Manuela Queiroz, pode ter certeza que eu vou pagar o desafio, viu? Agora, quem será que eu vou pedir para fazer o desafio? Quem será? Eu tenho que escolher 3 pessoas, né? 3 pessoas que vão ter que tomar um banho de água gelada aqui. Só amanhã, quando eu tomar um banho de água gelada com gelo, que eu vou indicar a chefe, né? Vou pegar o chefe. E tem chefe hoje que vai, né? Eu quero ver. Eu quero folga durante quanto tempo aí? Se não me engano, eu vou anotar também. Então é o seguinte: amanhã, eu vou anunciar pra você, tá bom? Então amanhã eu vou tomar um banho de água gelada e vou anunciar 3 pessoas que vão ter que fazer pagar o desafio também.